o nosso primeiro painel, que tem como título Modelos de Ação do Século XXI, onde todos ganham. Quero convidar ao palco para mediar esse painel, ele que é gestor da plataforma de eventos da cidade de Salvador desde 2015. Administrador de empresas com pós-graduação em psicologia organizacional, presidente da Saltur, empresa Salvador Turismo, Prefeitura de Salvador, e figurinha carimbada. Eu vejo esse homem todos os anos aqui, a gente já está até com uma relação, né, de amizade sincera. Por favor, Isaac Editon. Aplausos! Aqui meio, pode ficar onde você quiser, mas fica aí no meio, que o meio é o destaque do mediador. Quero convidar ao palco também ela, que é sócia fundadora da Arquivo, projeto especializado no reemprego de elementos na arquitetura. No ano de 2021, coordenou a desmontagem e recirculação de materiais provenientes de mais de 10 imóveis, além de fornecer consultorias sobre políticas públicas relacionadas à desmontagem e economia circular para clientes públicos e privados. Uma salva de palmas para Natália Lessa. Bem-vinda. Isso. Convidar também aqui ao palco ela que é CEO da Aganju Sustentabilidade, uma empresa baiana focada em ESG e de impactos positivos. Atua há mais de 20 anos em temas socioambientais, usando a comunicação como ferramenta de transformação social e construção de futuros possíveis. Por favor, ao palco, Leana Matei. Aplausos. Para compor aqui também o nosso painel, ele que é publicitário, empreendedor e consultor em diversidade. Sócio da Afar Ventures, cofundador da Vale do Dendê. É professor de comunicação e já prestou consultoria para organizações internacionais. O cara é chique demais, rapaz. Para os aplausos de vocês, Paulo Rogério. E agora, para fechar o nosso time, ele que é multiartista, estilista, CEO e diretor criativo da Dendezeiro. Muitos aplausos também para Pedro Batalha. Painel aberto. Boa troca para todo mundo. Vamos lá, ok. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Sábado aqui, todos juntos, com o segundo ano do Scream, esse evento que a gente tem um profundo respeito e admiração desde o início, quando nós tivemos o conceito, né, definimos o conceito do que deveria ser esse evento, junto com a BMP, na pessoa de Ana Coelho, co-criadora desse evento, junto conosco, e uma equipe gigantesca de pessoas que nos acompanham até hoje. Então, é um privilégio para a gente poder estar realizando esse evento que ininterruptamente acontece há 4 anos. Ele aconteceu no ano passado, mesmo no ápice da pandemia. A gente conseguiu viabilizar esse evento num formato completamente online, que foi um sucesso. A gente estava muito apreensivo naquela época com a realização do evento, foi um sucesso. A gente teve mais de 2.000 participações internacionais, então foi muito importante. A gente aprendeu muito com o Screen do ano passado e nos habilita a fazer mais um ano desse evento. Iniciado ontem, assim, a quantidade de palestras, a qualidade das discussões, então assim, a gente fica super animado para a realização desse evento. No início, o que é que nós queríamos com essa realização? Nós temos um desafio muito grande na cidade de Salvador de ter uma plataforma de eventos super dinâmica e que possa atender a uma demanda importante para a cidade, sobretudo quando a gente fala em diversificação. Afinal de contas, todo o potencial criativo que nós temos, aí falando na indústria criativa, na economia criativa da cidade, depende muito da formação de pessoas, de organizações, do modelo mental também dessas pessoas e organizações. Então, coube a nós fazer um trabalho intenso de dinamizar essa plataforma. Em um determinado momento, nós visualizamos, nos inspiramos no modelo
da UNCTAD, das Nações Unidas, onde ela define de uma forma assim, muito sistêmica o que é economia criativa, quais são os setores que são abrangidos pela economia criativa. A gente chacoalhou tudo isso, colocamos como guarda-chuva a criatividade como um pilar central, mas com empreendedorismo, né, toda a questão do desenvolvimento socioeconômico, mas de uma forma mais plena, mais abrangente. A criatividade como base de todas as iniciativas, quando a gente fala em novos modelos de negócio, em nova forma de pensar, então estimular muito as pessoas nesse sentido. E estabelecemos também uma diretriz que a gente considera importantíssima. Ontem a gente fez questão, o prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, reforçou isso ontem, dele ser realizado aqui no centro histórico da cidade. Isso é uma das diretrizes que nós estabelecemos desde o início. A gente está aqui, mais uma vez, em 3 espaços simultâneos aqui, no Centro Cultural da Barroquinha, na Fundação Gregório de Matos, enfim. Então, a gente está muito feliz de estar aqui novamente. Esse painel também me deixa com extrema satisfação, primeiro pelas pessoas que estão aqui representadas, que foram apresentadas por vocês, que já vocês vão ter a oportunidade de ouvir as ideias dessas pessoas, e elas têm algo muito em comum, muito mesmo. Sobretudo do que a gente formalizou internamente, junto com a equipe do Screen, do que seria esse painel do conceito dele de relações do século XXI, e que a gente chama de ganha, ganha, ganha. Eu acho que isso é uma questão que tem muito a ver com as apresentações que vocês vão ver aqui. Porque eu acho que, nesse momento, como a gente está, né, o tema do Screen de formas do pensar agora, novas formas do pensar agora, o século XXI a gente não tem como mais pensar em qualquer coisa que não gere esses 3 pilares de agregar valor. Então, assim, uma coisa não pode ser boa só para mim e bom para você. Tem que ser boa para todo mundo. Tem que ser boa para o sistema como um todo. Nós vivemos em um sistema de sistemas muito complexos, mas a base é um sistema onde ele seja mais justo e que todos possam ganhar. E, para isso, a gente tem que exercitar um modelo mental um pouco diferenciado do que a gente estava acostumado até pelo menos no século XIX. Então, de que essas relações, o fruto dessas relações tem que gerar valor para todos. Então, palavras como compartilhamento, palavras como relações com os próprios concorrentes, palavras quando a gente fala em colaboração, cooperação. Então, são palavras que a gente precisa sair da retórica e, de fato, que isso aconteça de uma forma muito mais fluida e que a gente desprenda menos energia para que isso aconteça de uma forma mais natural nas relações com as pessoas e com as organizações. Eu me lembro que uma vez a gente estava estudando isso, há muito tempo atrás, e quando a gente fala em mercado, né, então, o mercado sempre a gente estabelece como relações comerciais. Então, relações comerciais, às vezes o pessoal, não, mas aí é uma relação comercial, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas é porque, de fato, as relações, sobretudo quando a gente fala na Revolução Industrial e tal, tinha um aspecto, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela fica muito clara, assim, caricaturamente muito clara, que é a coisa dos tubarões, né? Então, os tubarões do capitalismo e tal, tal, tal. Então, a gente precisa desmontar isso, porque ficar só falando nisso não dá muito resultado. A gente precisa exercitar isso nas nossas relações. Então, todas as pessoas que estão aqui, elas utilizam das suas relações, do seu potencial, do seu trabalho, para transformar isso e estabelecer relações ganha, ganha, ganha. Nenhuma das pessoas que está aqui, com suas apresentações, tem uma relação estritamente, voltando, comercial. Não é só ganhar dinheiro, não é só fazer com que eu tenha algo que eu entrego para você, embora isso seja de extrema importância. Eu tenho a minha expertise, a minha capacidade de colaborar, de empreender, que é útil para as relações que eu tenho com outras pessoas, com outras organizações, mas, fundamentalmente, traz um resultado global para todos. Eu acho que o que une essa mesa é exatamente isso. Pessoas e organizações, cada um dentro do seu papel, mas agindo fora dele e fora desse quadrado que a gente, infelizmente, ao longo dos últimos séculos, ajudou a construir. E, nessa sequência, sem maiores delongas, a gente fez aqui internamente um combine-se para começar. Então, a gente vai começar com um trabalho que já foi, né, comentado aqui com vocês, pelo Rick, com a Natália, que desenvolve um trabalho extraordinário na área de urbanismo, na área da arquitetura sustentável, e vai ter a oportunidade de mostrar esse trabalho para vocês. Então, Natália, por favor. Está aqui.
funcionando, né? Pronto. Fique à vontade, levante, ande, faça Certo. como você quiser, viu? Fique à vontade, viu? Dê pirueta, fique... Pronto, gente. Pode... O palco é Acho que eu seu. vou ficar assim, sentada. Acho que é melhor, né? Que aí todo mundo consegue. Ó, tem aqui, ó, para você, tem um guia para você, fica melhor aqui. Pronto. Deixa eu só fazer um testezinho aqui, gente, que... pronto, funciona. Estou super curioso, o arquivo. Isso. Gente, então, meu nome é Natália. Bom dia. Eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês do nosso trabalho na Arquivo. Eu sou sócia junto com o Pedro. Meu sócio está aqui, deu um tchauzinho. Então, trazendo em linhas gerais, assim, uma explicação, o que eu diria, né, que é Arquivo, o resumo seria que nosso trabalho é simplificar o reuso de materiais na arquitetura. Então, todo trabalho que envolva conectar quem vai demolir uma casa com quem está querendo construir, ou quem tem um projeto e pode, de alguma forma, reinserir algum material de reuso, mostrar e apresentar essa ideia de reuso de materiais para novos arquitetos. Então, todas essas atividades que facilitem e simplifiquem o reuso de materiais é do nosso interesse. Então, nosso trabalho acaba sendo um pouquinho diferente de um trabalho tradicional de arquitetura. A gente entra na casa assim e a gente devolve a casa para o cliente assim. Então, o que a gente faz, a gente entra numa casa ou num edifício, num apartamento que vai ser demolido ou vai sofrer uma grande reforma. A gente faz uma avaliação de quais são os materiais dentro dessa edificação que tem potencial de ser reinserido em novas edificações, novas arquiteturas. Entra, desmonta, ao invés de demolir, e revende. Então, essa foto é uma casa que a gente desmontou esse ano. Ela é fruto de um processo intenso de verticalização que está acontecendo no Horto Florestal. Essas imagens são interessantes, que a gente consegue ver que nesse trabalho de desconstruir uma casa, muito da arquitetura é evidenciada, né? Muito é apreendido, assim. Então, a gente brinca que é uma espécie de raio-x, assim, que a gente faz da arquitetura. Essa casa específica a gente conseguiu recuperar, salvar 26 metros cúbicos de sucupira, sem contar nas bancadas, louças, metais, pedra, azulejo Brenan. Então, assim, a quantidade de material material nobre, de altíssima qualidade e perfeito estado, que simplesmente estaria passando trator. Isso acontece muito, mais do que a gente imagina. Então, nessa imagem aqui, eu quis mostrar para vocês que nossa ideia não é se especificar em algum tipo específico de material. Então, assim, não é ser um ferro velho ou não é trabalhar só com madeira de demolição, e sim abranger todo tipo de material que a gente enxerga, como eu disse mais uma vez, que ainda tem potencial de reuso, de ser colocado em novas arquiteturas. Então, a gente também está sempre aberto, né? A cada nova desmontagem, a gente está sempre aberto a experimentar e testar novas possibilidades e entender quais são os materiais que têm que são viáveis, né, de ser reutilizados. Eu trouxe aqui essa imagem. Isso é um projeto de um escritório de arquitetura, não é nosso projeto, é da Arquigraf, e a gente fez um trabalho de consultoria, que é uma das formas que a gente tem de vender esse material. Então, aqui são janelas que a gente desmontou em diferentes desmontagens, né, diferentes obras. A gente desenhou detalhadamente cada uma delas e fez essa composição de janelas a partir de várias janelas diferentes. Então, o resultado do projeto da fachada, da composição de janelas, é esse. Aqui são fotos, um lugar lindíssimo, é na Chapada. São fotos da casa em construção. E aqui, nessa foto, é uma foto também da obra. E essa foto, o ponto que eu queria trazer é que o reuso de materiais na arquitetura pode ser, sim, pode significar, sim, você construir por mais barato, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, mas não é esse o ponto, né? Nem sempre é você economizar mais dinheiro, e sim você direcionar o seu dinheiro
para... Você economiza, né, no material, na janela, e você valoriza quem está montando, a mão de obra qualificada. Então, esse exemplo é um bom exemplo, porque era uma construção complexa, né? Você comprar uma janela que veio, sei lá, da China, de um trabalho que você não sabe onde é, duvidoso, e está simplesmente pronta, e você encaixa na sua obra, sem nem saber de onde é que veio aquela janela, vai ser bem mais barata a mão de obra. Mas você fazer toda essa composição cuidadosa, de um design único, personalizado, e que está ali valorizando a mão de obra local, é realmente você investir o dinheiro de forma consciente, né? Nessa imagem aqui, eu trouxe um dos modelos, que foi a primeira forma que a gente encontrou de trabalhar. Essa foto é a nossa primeira grande desmontagem, que foi o Aquibeu, do Corredor da Vitória. E lá a gente ainda não tinha um depósito, a gente não tinha um estoque, né, para guardar o material. Então, a estratégia que a gente achou nesse momento foi, na própria obra, a gente selecionou uma das salas, e lá era nosso próprio depósito, lá era nossa própria lojinha, então a gente recebia nossos clientes lá, então tudo acontecia naquele organismo ali, naquela obra. Então, a gente desmontava lá, recebia cliente, armazenava, e até o momento era ótimo, estava funcionando perfeitamente. Isso também, a vantagem disso é que se economiza no transporte, né, quando está tudo no mesmo lugar, mas começou a ficar insustentável quando a gente começou a fazer várias desmontagens. Então, essa segunda imagem é do nosso atual estoque. Agora a gente trabalha num novo modelo. E esse é o nosso estoque em Ondina. Ele é fruto de uma parceria com a construtora civil. Eles, em algum momento, isso vai virar um empreendimento, a gente ainda não sabe exatamente, talvez um prédio. E, enquanto o terreno estaria parado, sem nenhum uso, eles cedem para a gente, e com esse terreno a gente consegue viabilizar muitos materiais, a venda de muitos materiais que a gente não poderia, talvez, se a gente tivesse em algum outro modelo. E sem contar também que estar no centro da cidade, né, em locais centrais, é muito, muito caro. Então, isso é um ponto-chave também para a gente, né? Encontrar parcerias e financiamentos é outra forma, né, de você agir sustentável. Você talvez tenha muito mais impacto se você está financiando um projeto desse, ou se você está, enfim, fomentando o reuso de alguma forma. É uma prática, assim, que tem impacto sustentável. A gente acredita grande. Então, eu acho que, assim, para concluir, né, de pensamentos e provocações que a gente faz, a Arquivo faz, mas eu acho que o reuso como um todo traz, é que sustentabilidade é um termo que está na moda, né? Então, assim, é ótimo estar na pauta de agendas públicas, de governantes, de muitas marcas, de poder privado, mas a nossa crítica, talvez, é que a sustentabilidade está sempre ligada a um símbolo forte. Então, trazendo um pouco para a arquitetura, quando a gente vê uma fachada verde, automaticamente a gente fala, esse prédio é sustentável. Mas, muitas vezes, a fachada verde pode estar ali e ser um prédio de concreto armado que se construiu depois de uma demolição. Enfim, vários aspectos. Então, assim, não estou dizendo que não é legal, é ótimo a fachada verde, é ótimo o bicicletário, é ótimo o teto solar, mas talvez o impacto seja muito mais representativo se a gente conseguisse que 1% de novos empreendimentos usasse material de reuso, ou se a gente conseguisse que existisse uma normativa ou leis que exigissem que demolições tivessem esse processo, esse olhar para entender quais são os materiais que ainda podem ser reaproveitados. Então, é isso, né? A gente tem que, eu acho que, discutir sustentabilidade, o que é sustentabilidade é uma coisa importante para a gente. Isso. Obrigada, Parabéns, gente. Natália. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha, vocês pudessem, né, fazer as suas anotações, que aí no final aí a gente vai fazer uma rodada de perguntas, né, com todos, então guardem bem as palavras de Natália. Eu hoje fiquei sabendo agora o que é que significa madeira de demolição, de fato. Bom, gente, dando sequência aqui, eu acho que ficou muito claro ali com a Natália a mensagem dela num setor, inclusive hoje, altissimamente demandado. O setor de construção civil está, nesse momento, inclusive, com problemas, inclusive, até de mão de obra,
Hoje falta mão de obra para a construção civil diante de toda a reconfiguração que está acontecendo no mercado. Acho que essa é uma oportunidade extraordinária para que isso possa ser expandido e que possa inspirar outras organizações, o setor, o mercado imobiliário, de que isso está acontecendo, Natália. É importantíssimo você trazer isso no dia de hoje para nós e tenho certeza que, a partir daqui, eu acho que com toda a repercussão que a gente tem buscado, que o Screen contribua com essas ideias que estão aqui, a gente espera que isso possa contribuir para que a gente consiga sensibilizar mais, sobretudo os empresários e os clientes, né, porque isso também depende muito dos clientes demandarem isso. Obrigado. Bom, agora com vocês, Léa Matei, e que vai ter o privilégio aqui de compartilhar conosco. Bom dia, obrigada aí. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada a todo mundo que participou, especialmente porque hoje para a gente é um dia muito especial, hoje é dia de Ansan, que cuida do meu Ori, e eu sou diretora da Ganju, que a Ganju também é o orixá da transformação. Estou aqui com o Sérgio, Juliana e Júlia, um beijo, amo vocês, obrigada. Bom, eu vou pegar carona no bonde de Natália, para a gente começar com essa provocação, né? Novos modelos de ação onde todo mundo ganha. E se a gente quer desenvolver esses modelos, a gente vai precisar ter a coragem de desconstruir, para tentar reaproveitar alguma coisa, se der, né? Se der. Se não der, a gente vai ter que começar do zero, e muitas vezes é importante esse trabalho de demolição, de reconstrução, de reaprendizagem. Ah, sou eu que faço, gente. Desculpa. Não, eu que me perdi mesmo. Bom, e aí, para falar disso, na carona aí também de Natália, estou indo, hein, Natália? Sustentabilidade virou moda, ESG virou moda, negócio de impacto virou moda, tudo agora virou moda. Mas, além da moda, né, existem muitas outras coisas mais profundas que a gente não vê, porque quando a gente está falando de impacto, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de diversas invisibilidades. Daquilo que está da porta de casa para dentro, daquilo que a gente não enxerga, e a gente precisa provar, né? A gente precisa construir antes de mostrar. Então, não basta ter um jardim bonito, um teto solar bonito, se a estrutura da minha casa, e aí, obviamente, estou falando de uma maneira ilustrada também, ela não está legal. E uma pergunta que eu faço é assim, né? Se todo mundo está bacana, todo mundo faz yoga, medita, está evoluindo, se as empresas todas agora são boazinhas, onde é que estão os vilões? Quem é que está destruindo o planeta? Porque não sei. Né? Quero saber quem é essa pessoa, mesmo vou lá buscar ela, porque realmente é uma pergunta que a gente precisa se fazer. De repente, junto com a pandemia do coronavírus, veio a epidemia de todo mundo ser bacana. E, na verdade, as coisas não são bem assim. Entre discurso e prática existe uma distância, e entre processo, resultado e impacto também existe uma distância. Entre campanha e projeto social, ação de impacto, são conceitos completamente diferentes, assim como são conceitos diferentes, campanha, diversidade, inclusão, representatividade e equidade. Então, é importante que cada vez mais a gente consiga entender, para a gente não reproduzir determinadas narrativas, né, essa palavra também voltou a vir à tona, que não são reais, que é o que a gente chama de impact washing, que é um conceito similar ao greenwashing, ao pinkwashing, ao blackwashing, que é apenas uma lavagem no nosso discurso de impacto. Eu digo que estou gerando impacto, mas, no final das contas, estou fazendo uma campanha publicitária. E isso não se reflete nesse novo modelo de negócio, de desenvolvimento. São os novos paradigmas de desenvolvimento que só pode ser sustentável ou não será. Então, eu sempre digo, impact washing, gente, não é amor cilada, não vamos cair nessa. E aí a gente se pergunta, né, o que é impacto? Impacto não é resultado da campanha, não é o número de curtidas, não é o número de likes, não é a quantidade de vezes que minha empresa apareceu no jornal. Impacto é aquilo que a gente deixa quando a gente vai embora. É aquilo que efetivamente a gente transforma através de uma ação, de uma palavra. E eu acredito que a comunicação, sim, é uma ferramenta de geração de impacto positivo, na medida em que a gente educa o nosso modelo mental, em que a gente faz provocações cognitivas que vão, sim, ou não, né, espera que sim, reverberar no nosso comportamento, nas nossas escolhas diárias. E quem é que vai receber? Eu acho engraçado, né? Todo mundo fala assim, olha, eu tive uma ideia mirabolante, eu vou criar uma solução para os problemas da comunidade tal. Tá, mas você foi lá? Você ouviu essas pessoas? Né? Eu vou falar uma história bem rapidinho, assim, 15, 20 anos atrás, eu trabalhei na demarcação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, fazendo escuta, diagnóstico participativo com as comunidades tradicionais. E a gente foi no Vale do Pati. Naquela época, o Vale do Pati não tinha luz.
E aí tinha um plano de desenvolvimento lá do Prodetur, na época, que colocava não sei quantos postes, né? Não sei se vocês conhecem o Vale do Patice, não vale a pena. E aí a gente foi fazer a pesquisa e a comunidade falou assim, gente, a gente não quer luz. A gente tem vagalume, a gente tem vela. Aliás, a gente só quer luz para ver o jogo do Brasil naquela época, que dava para torcer por alguma coisa, né? Então, passou o tempo, mas já tem luz lá agora. Então, se a criatividade, a nossa capacidade de criar, para onde vai? Além de nós mesmos, esse impacto. O que é que a gente traz para o outro, que nasce dentro da gente? Como é que a gente expande a nossa capacidade criativa? E qual que é o papel dos negócios e empresas nessa construção? Eu vejo uma infinidade de empreendedores, de pessoas, e isso é incrível. Né? Todo dia eu falei para a Natália, não conhecia seu trabalho. Cada vez que a gente conhece uma ideia nova, uma pessoa nova engajada, é quase que um scoop, né? Um whey de força, de inspiração. Falar, rapaz, tem um dia que você está mais desanimado, você olha para a pessoa, não, fulano está tentando, ele não desistiu, não vou desistir também, não. Então, é muito bom perceber esse movimento da coletividade, mas a gente não pode esquecer que ou a gente traz para dentro de casa, e aí eu falo como empreendedora, também essas lições que precisam ser aprendidas, do contrário, a gente vai estar reproduzindo a mesma lógica que a gente quer combater. Saiu esse ano uma pesquisa do Pipe Social, que eles fizeram um levantamento de todos os negócios de impacto do Brasil. Todos não, mas uma boa parte, mais de 1.300. E a lógica, exatamente a mesma lógica do empresariado tradicional. A maioria dos negócios estão concentrados na região sudeste, especificamente em São Paulo. A maioria também nas capitais. A maioria é liderada por homens brancos. A maioria realmente tem a lógica do Nordeste como uma lógica de beneficiário, não de protagonista. A gente precisa romper com isso. Então, assim, o Scream e outras estruturas que dê espaço, não só para a gente falar para a gente mesmo, não para a gente converter os convertidos, mas que a gente saia daqui como protagonista, sabe? Tá um pouco cansativo, o Nordeste, a seca. Gente, tem muito mais que isso aqui. Tem um monte de pessoas competentíssimas trabalhando. Então, a gente precisa inovar no processo de pessoas, gestão, de processo de comunicação, de produto, porque, senão, a gente vai ter sempre aquela arrogância, né? E, obviamente, eu falo do meu baixo lugar de privilégio, de encontrar soluções práticas e fáceis para uma realidade que a gente não vive. Então, às vezes, é um pouco desconfortável quando a gente vai avançar em outros fóruns, em outros espaços, no Sudeste, né? E a Ganju tem essa estratégia, tipo assim, a gente está aqui, mas a gente quer que, quando você vier para cá, você contrate uma consultoria local. Você converse com as pessoas daqui. Se você é uma empresa grande, se tem uma representação regional, tem que trazer gente daqui, tem que escutar os profissionais daqui. A gente tem talento aqui. Então, a gente tem essa estratégia também de ir lá, falar, vamos lá, eu vou conversar com você, mas eu quero que você invista aqui no meu território. Então, senão a gente acha que tudo é miojo, né, gente? Tirando o miojo, o resto dá trabalho. Dá trabalho. Não dá para fazer ESG, gestão de impacto, sustentabilidade, em 5 minutos. Não dá. Né? Então, a gente tem que quebrar um pouco essa lógica de tomada de decisão. Não dá para a gente colocar e falar de novos modelos se dentro da minha empresa eu apenas estou pensando em como eu comunico e não como eu faço. Senão, a gente não consegue até perceber esse impacto de maneira transversal. Aí eu fico achando sempre que impacto eu fazer uma super campanha no final do ano, de Natal, eu fazer uma campanha sobre o Dia da Mulher, eu colocar uma fitinha rosa no mês de outubro, dizer que minha empresa é bacana, quando, na verdade, eu tenho uma gestão, muitas vezes, abusiva de gênero. Então, isso não é bacana. Tá? E é muito injusto também quando a gente concede a esses grupos subrepresentados, sejam eles as pessoas de qualquer grupo, né, inclusive comunidade, dentro e fora da empresa, apenas o lugar de beneficiário. A gente precisa perceber que não dá para colocar apenas para fora como figurante de uma campanha. Nós não somos adornos. Não, então não dá. É importante a gente dar vez, voz, criar uma estrutura de escuta, de inclusão. Não vamos fazer que nem aquela empresa do mercado financeiro que postou uma foto que foi icônica, né? Deve ter todo mundo visto. Era o comitê de diversidade da empresa. Vamos lá, temos um comitê de diversidade. Né? E eu falo, né, nós somos uma consultoria de ESG, atendemos muitas empresas. A primeira coisa que eu pergunto é assim, o que é que você quer com isso? Você quer desenvolver uma política ESG? Você quer melhorar seus impactos? Por quê? Porque você está sendo obrigado pelo Ministério Público? Porque você recebeu uma denúncia? Porque o seu concorrente fez? Porque as nossas intenções, os nossos paraquês, são muito importantes. E quando a gente se perde um pouquinho, são os nossos paraquês que voltam, fazem com que a gente volte para o eixo, seja no campo empresarial e no campo profissional, ou pessoal também.
Porque é importante a gente ter essa honestidade, essa paz de olhar no espelho e falar, rapaz, eu estou fazendo o que eu posso. Que nem Simone, quando ela chegar no dezembro. E aí, então é Natal, o que você fez? Olha, eu fiz o que deu, o que me foi possível, fui verdadeiro e é suficiente, como o filme Marighella, né? Seja amoroso, leal e honesto, e é só. E se a gente quer realmente que nossos negócios de impacto criem e influenciem o setor produtivo como um todo, nesses novos modelos de ganha-ganha, a gente vai ter que abrir a casa, né? Romper a casca. E aí me lembra muito uma música de Raul Seixas, não sei se vocês conhecem, que é assim, querer o meu não é roubar o seu. Então, assim, quando a gente fala de ocupar, quando a gente está falando de Nordeste, quando a gente está falando de equidade de gênero, de empreendedorismo de mulheres, de negócios de impacto, de consultorias técnicas para fazer com que essa roda gire e ela realmente faça sentido, a gente vai ter que segurar a onda um pouquinho e dizer, olha, vamos ter que sair da minha própria casca, vamos ter que estourar essa bolinha. Eu sei que a bolinha é confortável, mas a gente vai ter que dar uma olhadinha nesses nossos privilégios, e eu faço isso todo dia. É um grande desafio, bastante. Na Ganju, a gente tem essa premissa de todo o conhecimento sem finalidade social, é pura adorno, vaidade. Então, de que maneira nós, nossos negócios, né, fazemos isso girar? E eu tenho muito orgulho aqui, junto com a equipe Ganju. A Ganju hoje é uma consultoria que a gente faz compensação de carbono anualmente, a gente faz compensação social, a gente participa de outras atividades voluntárias, porque se esse é o nosso negócio, como é que eu vou vender serviço para a empresa se dentro da minha a gente não está fazendo? Então, de que maneira a gente também consegue, né, fazer isso a partir de nós mesmos? Tem uma historinha que eu adoro. Como é que está meu tempo? Acabando? Pode ir? Tem uma historinha que eu adoro de Gandhi, que é bem famosinha. Gandhi foi fazer um evento na escola, lá na Índia, e aí chegou uma professora para ele e falou assim, Gandhi, pelo amor de Deus, estou precisando de sua ajuda. Meu filho está diabético, ele come doce, é viciado em açúcar, eu acho que é só você que pode me ajudar. Preciso que você fale para ele parar de comer açúcar. Aí Gandhi, poxa, beleza, mas me dê 2 semanas. A professora não entendeu, né? Mas Gandhi é Gandhi, Gandhi tem moral, 2 semanas, de boa. Aí, 2 semanas depois, Gandhi foi na casa dessa professora. Ô, professora, e aí, tal, vim aqui falar com o seu filho. Ela, tá, beleza. Aí Gandhi foi lá, falou para o menino, olha, não coma açúcar. Aí o menino, tá bom, Gandhi, beleza, vou parar. Aí a professora achou aquilo muito simples, né? Falou assim, Gandhi, você pediu 2 semanas só para falar para o meu filho não comer açúcar? Não entendi. Você precisou de 2 semanas para falar isso? Ele foi, professora, porque há 2 semanas atrás eu também comi açúcar. Então, não me senti confortável, né, de fazer isso. Então, é um processo, gente, assim, extremamente desconfortável, né, porque são questionamentos diários, são evoluções, são pequenas revoluções, e eu acredito que elas comecem em nós, de fato. Nas perguntas que a gente faz, né, é uma delícia ter resposta. Mas a resposta é tipo essa cadeira, assim, né, bem confortável, a gente senta aqui, não quer mais levantar, mas são as perguntas que nos fazem caminhar, são as perguntas que nos conectam com outra legião de inquietos, porém esperançosos, né, que estão à frente de negócios, que estão no governo, que estão no setor privado, que estão nas empresas também, porque eu acho que é muito raso classificar as pessoas somente a partir do lugar onde elas ocupam, né, e a gente precisa enfrentar, né, de alguma maneira, essas perguntas. E aí, não é coincidência, não é marmelada, mas a Ganju, né, a gente tem um manifesto, desde que a Ganju nasceu, há 3 anos atrás, o nosso slogan é esse, né? Só é bom mesmo quando for bom para todo mundo. Então, muitas das perguntas que a gente está fazendo aqui, que a gente faz nos nossos trabalhos, nos projetos, nas estruturas que a gente apoia, nas consultorias, a gente não tem resposta para tudo. Mas a gente tem uma certeza, né? A gente precisa ir junto, a gente vai com o coração, e só vai ser bom mesmo quando for bom para todo mundo. É isso que a gente acredita. E que esses modelos de ganha-ganha, eu espero que um dia a gente nem precise falar sobre eles, sabe? Que eles sejam tão óbvios que a gente chega aqui no Scream, gente, já superamos isso aí, supera, já foi. Né? A gente já entendeu o que é essa lógica. Porque é uma lógica, inclusive, muito mais inteligente. Se eu entendo que eu desenvolvo o meu entorno, né, a gente consegue ter aí não somente uma satisfação, uma alegria, a certeza de que a gente está no mesmo caminho, mas também, se a gente for falar de mercado, inclusive a inteligência financeira, a gente trabalhar não somente com ilhas de riqueza e com espaços muito mais descentralizados em que a gente possa fortalecer esses territórios. Né? Uma das missões, inclusive, dos ODS da ONU é descentralizar, é territorializar esses ganhos, esses impactos. E a gente só faz isso com trabalho em rede.
A gente só faz isso realmente ampliando esse olhar e abraçando, inclusive, aquele que a gente julga ser diferente, né? Enfim, é um pouco aí disso. E agradeço, e vamos junto, e vamos para frente, e só é bom mesmo quando for bom para todo mundo. Vamos nessa. Obrigado, Léo. Foi um privilégio ouvi-la essa manhã aqui. Eu acho que quando a gente fala em inspirar pessoas, e você é muito forte quando você fala na questão do impacto. De fato, é isso mesmo. Assim, a gente não pensa muito nos nossos impactos, né? Então, e as nossas ações impactam, né? Sobretudo quando a gente sai, né? E muitas vezes o nosso impacto gera justamente quando a gente não faz nada. O impacto de não fazer, de não tomar nenhuma atitude, ele é surdo, mas ele é muito forte. Então, acho que o esforço seu aqui, de estar aqui hoje, de poder compartilhar isso conosco, é importantíssimo na formação e na inspiração de pessoas que a gente gostaria de ter a partir desse evento e das ideias que podem ser compartilhadas, disseminadas com outras pessoas. Eu acho que serviu totalmente ao propósito. Não é por acaso que você veio aqui hoje com as relações ganha, ganha, ganha. Tenho certeza disso. Nada é por acaso. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, vamos dar sequência aqui. Mais uma vez, as pessoas que quiserem fazer algumas perguntas, que segurem um pouquinho para que no final a gente possa disponibilizar para que os nossos parceiros aqui possam responder. Eu vou convidar agora o Pedro, chegou sua vez, tome sua água aí, respire e possa compartilhar conosco aqui seu trabalho, suas ideias. Estamos ansiosos aqui para ouvi-lo. Alô, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Queria começar saudando, né, essas pessoas que estão aqui incríveis, apresentando seus projetos. Eu não trouxe, gente, um slide, eu já nunca me dei muito bem com o slide de apresentação, sou uma pessoa muito mais da fala, né? Lido melhor dessa forma. Meu nome é Pedro Batalha, eu tenho 24 anos, sou CEO, diretor criativo e estilista de uma marca baiana de moda chamada Dendezeiro. Mas acredito que o que eu vou falar aqui hoje tem muita relação, não só com o que tudo foi falado aqui, né, e que também vai ser falado posteriormente, mas eu gostaria de começar, né, essa minha fala perguntando como é que a gente consegue relacionar a moda, né, que é o meu tema principal, com outros setores que a gente vive na nossa sociedade. E eu digo isso porque quando a gente fala de moda, a gente tem um imaginário muito popular de relacionar, uns grupos relacionam a moda à futilidade, outros grupos relacionam a moda à vestimenta. E quando eu fundei a Dendezeiro junto com meu sócio, né, Isan Silva, a gente começou a pensar nesse projeto se perguntando como é que a moda ela consegue se articular com outros setores artísticos na sociedade. E foi assim que a gente acredita que a gente conseguiu transformar a Dendezeiro, para além de uma marca de roupa, num projeto multicultural, multidisciplinar, enfim, como algumas pessoas chamam também. A Dendezeiro atualmente, né, para quem não conhece, eu convido todo mundo a dar uma olhada nas redes sociais para entender melhor um pouco desse trabalho. Ela é uma marca que ela existe há 2 anos, ela foi fundada em 2019, antes da pandemia, agora vai fazer 3 anos daqui a pouquinho. E ela começou com 3 pilares básicos. Ela começou com um questionamento, uma indignação, que eu e meu sócio tínhamos de por que a moda não conseguia se relacionar com corpos diversos e com a diversidade dentro do mainstream. E a gente fez isso porque a gente observa nas grandes revistas, nas grandes campanhas publicitárias, os perfis dos modelos e das modelos que estão atuando, quais são os corpos que estão sendo representados. E a gente fez uma olhada interna, né? Eu acho que tudo também começa um pouco desse olhar interno, de se a gente conseguia se relacionar com aquilo. E eu acho que, quando a gente está falando de impacto também, quando a gente fala, se as pessoas conseguem se relacionar com aquilo que a gente está fazendo, não só quando a gente está aplicando, mas quando a gente vai embora, né, o que é que a gente deixa naquele lugar. E a Dendezeiro tem esses 3 pilares básicos, que a gente abraça a diversidade de corpos, diversidade racial, diversidade de corpos, e a gente questiona a questão de gênero que existe dentro da moda, né? Então, ela é uma marca gênero, e ela é desenvolvida com uma pesquisa muito forte de como a gente consegue desenvolver roupas que elas consigam abraçar diferentes tipos de corpos.
A gente entende que do P ao GG, por exemplo, existe uma infinidade de corpos, a gente tem um busto de um jeito, a cintura de outro, e as experiências de provador dentro do fast fashion, elas são geralmente muito complicadas. Então, a gente pensa numa pesquisa que a gente consiga minimizar esses tipos de impacto e transformar, na verdade, algumas relações de tamanho que são negativas em relações positivas. Pensando nisso, automaticamente, de forma muito orgânica, a gente começou a desenvolver uma comunicação que eu acho que foi um forte muito grande da Dendezeiro. Ela tem uma presença nas redes sociais muito potente. Uma comunicação muito forte, visual e audiovisual, porque a gente entende que a moda, assim como acho que alguns setores também da sociedade, estão muito saturados no nível de inovação e no nível de criatividade, mas a gente constantemente tenta superar essas barreiras, mas a gente tenta criar uma nova linguagem. Eu acho que, hoje em dia, um negócio que tem muita propensão de prosperar e de se destacar dentro do que a gente tem hoje no mercado, é a forma como você se comunica com as pessoas também. Como é que você vai pegar aquele produto, como é que você vai pegar aquela ideia e você vai fazer com que ela chegue às pessoas de uma maneira diferente, que você realmente gere um impacto. Então, quando a gente começou a colocar pessoas negras num local de protagonistas no mundo da moda, mas eu digo protagonistas em todo o seu local, assim, a nossa equipe, né, ela é majoritariamente negra, a gente trabalha com modelos afro-indígenas também, em 90%. E a gente começou a mostrar esse tipo de representatividade, né? A gente começou através da representatividade, eu vou passar dela um pouco depois, nas redes sociais, porque foi algo que a gente tinha visto que não tinha muita presença, né? E aí, a partir daí, esse impacto nas redes sociais, essa nova comunicação que a gente foi desenvolvendo, abriu portas para a gente, para que a gente pudesse não necessariamente trabalhar especificadamente com a venda de roupa. E foi aí que a gente entendeu que, na verdade, nunca foi sobre venda de roupa, nunca foi sobre a venda de um produto, né? Tem um propósito que está dentro disso aí. A gente costuma dizer que a venda da roupa, na verdade, ela é a última coisa ali, a cerejinha do bolo. Antes dela, tem uma construção tão grande que impacta a vida das pessoas de uma maneira tão diferente, que eu costumo dizer que quem compra e quem não compra da marca continua recebendo o mesmo impacto e consegue usufruir do que a marca consegue oferecer da mesma forma. E aí é que eu acho que a Dendezeiro ela começou a sair de um aspecto de marca de roupa, de venda de roupa, de produto, de lucro, para ela começar a gerar impacto cultural, inicialmente aqui dentro da cidade, e posteriormente, né, hoje a gente consegue ter um impacto nacional bacana, e a gente consegue atingir e transformar as pessoas aqui do território, porque a gente tem uma identidade muito territorialista, a gente não se chama Dendezeiro à toa. Dendezeiro porque aqui é onde tem a maior costa de Dendê. Então, tem toda uma questão afro-religiosa também, mas uma questão territorial, onde a gente acredita que, onde quer que o nosso nome vai ser levado, as pessoas elas têm que entender que essa é uma produção que está vindo aqui da Bahia, que está vindo aqui do Nordeste. E isso faz com que a gente não perca a nossa identidade toda vez que a gente se compromete a desenvolver nenhum tipo de projeto ou relação que a gente possa ter com outras marcas, tanto nacionais quanto internacionais. Dito isso, eu acredito que um dos pontos fortes quando a gente fala de gerar impacto, né, esse ganha-ganha, é a gente começar a descentralizar a forma como a economia ela circula aqui no Brasil, não só no setor de moda, mas falando desse que é o meu, mas no geral, a gente tem uma centralização muito forte no eixo sul-sudeste, né? E quando a gente está falando de moda, por exemplo, não só uma questão financeira, no sentido de investimento em projetos e circulação da moeda, mas eu digo até mesmo de insumos, matéria-prima. A gente é muito pobre aqui no Nordeste, aqui especificamente na Bahia também, né? Falando que é o meu local. Quando a gente está falando de matéria-prima, porque as empresas elas não investem aqui, elas não acreditam no nosso potencial criativo. Elas pegam o potencial criativo que tem aqui, levam às vezes para o Sudeste, utilizam isso e o nosso nome acaba ficando, né, esquecido, o dinheiro nunca chega, a gente fica nadando contra a maré. E quase que a Dendezeiro ela foi levada também dentro dessa maré, mas a gente conseguiu reverter um pouco dessa situação, não abdicando dessa identidade. A gente teve muitas oportunidades, por exemplo, de
não seguir com aquilo que a gente acredita e tentar entrar no modelo do mercado, mas a gente entrou num processo de resistência de dizer, olha, esse modelo aqui é o que a gente acredita que a gente precisa fazer, a moda ela não está legal, a moda ela está saturada, a sustentabilidade ela praticamente é nula dentro desse setor. A moda é a segunda indústria que mais polui no mundo, e a gente continua nesse mesmo processo, né, de grandes indústrias, grandes empresas, e aí que entra nesse lugar de, nós somos microempreendedores, né, a marca ela tem 2 anos. O nosso objetivo é se tornar uma grande empresa, é se tornar também, abrir fábricas, aumentar a nossa produção, escalar o nosso trabalho. Talvez, mas a gente vai fazer isso da mesma forma que a gente já está vendo que está acontecendo, que não está dando certo, né? Independente da gente ter uma matéria-prima, né, que é o algodão, por exemplo, que hoje, né, a matéria-prima que a gente tem de maior, que a gente pode falar de sustentabilidade. Eu recebi uma aula sobre sustentabilidade recentemente, assim, onde eu fiquei muito impactado, onde eu entendi que sustentabilidade é um termo que praticamente não é aplicado em diversos aspectos, e a gente vê muitas empresas, né, com essa fachada do sustentável, e que isso não existe, né? E aí a gente pensa, o empreendedorismo também é um aspecto da sustentabilidade, porque você gera impacto, às vezes você gera impacto em uma proporção ou em uma escala maior do que determinadas empresas, mas você mantém um nível de produção e de cidadania, de direitos humanos com as pessoas que estão relacionadas ao seu trabalho de uma maneira positiva. Então, a Dendezeiro, a gente sabe que ela sendo, mesmo ela tendo ela atualmente sendo um microempreendimento, ela traz um aspecto de sustentabilidade muito grande. E a partir daí, eu acredito que quando as pessoas começaram a entender que ela passava a não ser mais uma marca de roupa, porque elas começaram a entender o nosso propósito, a gente começou a chamar a atenção de outras marcas, não só marcas locais, mas marcas internacionais, que é aí que eu entro num pilar que eu acho do impacto da descentralização, que ao longo desses 2 anos a gente conseguiu fechar muitas parcerias, muitas colaborações com marcas globais e marcas internacionais, que geraram impacto, e a gente fez questão disso, para a população daqui. É uma escolha também, né? A gente sabe que tem uma migração muito grande de nordestinos para São Paulo, para o Sudeste, para poder aprimorar o trabalho em busca de uma condição melhor. Mas a gente manteve a nossa sede, a gente pretende manter a nossa sede aqui, porque a gente acredita que, nesse momento, e a identidade da marca, ela é pautada no impacto que a gente gera na população aqui. Então, desde o início, né, a Dendezeiro ela trabalha de uma maneira em rede, que a gente acredita que essa é a melhor forma da gente conseguir mobilizar a economia local e o impacto na vida das pessoas. Então, a gente tem uma rede de costureiras, a gente tem uma rede de pessoas que trabalham na nossa mídia, na nossa comunicação. Isso ficou muito forte, né, a partir do projeto que a gente fez com a Vale do Dendê, né? A gente saiu da Vale do Dendê em 2019. E a gente desenvolveu um projeto no início da pandemia, né, de proteção e auxílio, não só proteção de máscaras das pessoas, né, a Denise ela produziu máscaras para a população na época, né, a gente acreditava que era máscara de tecido, era o que era mais recomendado pela OMS. A gente produziu mais de 3.000 máscaras de tecido que foram distribuídas aqui pela cidade. Mas, para além disso, tinha um projeto que tinha uma base da gente conseguir gerar sustento e renda para essas costureiras em diferentes comunidades, para que elas pudessem ter uma forma de sustento durante esse período, né, que a gente teve uma época de desemprego muito grande. Dessas redes que foram surgindo, outras redes foram aparecendo, então a gente se conecta com pessoas de outros estados, que eu acho que conexão é uma chave muito forte para quem quer ter um negócio potente hoje. Você precisa criar pontes, porque essas pontes elas são o que vão fazer o seu negócio também expandir de uma maneira positiva. E, a partir dessas conexões, a gente, através dos projetos que a gente foi emplacando, a gente conseguiu movimentar cada vez mais as pessoas aqui da cidade, cada vez mais as pessoas aqui do nosso bairro, da comunidade. O Dendezeiro foi a primeira marca a fazer uma collab com o Instagram, a primeira marca brasileira a fazer uma collab com o Instagram, logo no seu 2º ano de lançamento. Né, a gente desenvolveu um produto que ia ser distribuído para os influenciadores. E, dentro desse produto, a gente também recebeu um processo de crítica muito grande, porque a gente trabalhou com miçangas, por exemplo.
E aí, quando a gente trabalhou com miçangas, que foi uma escolha muito difícil, porque quando você está falando de você mandar produtos para o Sudeste, você mandar produtos para o país inteiro, e você fala de miçangas, as pessoas não entendem o que você está querendo dizer com aquele tipo de produto. Mas as miçangas, elas têm uma raiz afro-indígena muito forte, uma representatividade para o Nordeste de uma maneira muito grande. As miçangas, para as religiões de matriz africana, são as joias dos orixás. Então, como é que a gente consegue levar a nossa identidade, não cedendo necessariamente aquilo que as pessoas esperam, mas aquilo que a gente acredita? Então, quando a gente desenvolveu um produto com miçangas e mandou para o país inteiro, a gente gerou um burburinho muito grande, mas a gente também percebeu um impacto positivo porque a gente gerou um pouco de conscientização das pessoas através desse processo. Recentemente, a gente fez uma collab também com o YouTube, né? O YouTube está lançando essa nova plataforma, o YouTube Shorts, e chamaram a gente para poder fazer a elaboração do projeto, do impacto que ia ter nas redes sociais. E a gente também teve a oportunidade de movimentar artistas da cena cultural, da cena musical, grafites, artistas de rua, de todo o país, para poder estar dentro da plataforma, participando do projeto, movimentando a economia dessas pessoas também. E aí que você começa a perceber que a Dendezeiro, ela necessariamente ela não está falando só da venda de roupa, o produto ele está ali. Mas, para além disso, a gente tem uma preocupação muito grande de como a gente consegue movimentar as pessoas e a cultura nacional de uma maneira potente. No início do ano, a gente foi chamado pela Converse para poder fazer um projeto aqui na cidade, onde a gente ia pintar um muro, fazer um grafite no muro, que está lá no dique do Tororó. É um projeto chamado City Forest, né, que é uma tinta que ela vem de fora e ela é utilizada... É uma tinta fotocatalítica, né? Ela limpa o ar à medida que a proporção que você pinta ela. Então, quantos X metros dessa tinta ela é equivalente a X árvores plantadas. E a gente tinha que escolher uma personalidade para poder estar trabalhando, para poder estar sendo homenageada. A gente escolheu Larissa Luz para poder estar sendo homenageada dentro desse mural que está lá no dique do Tororó. E é muito importante quando eu penso sobre isso, porque eu penso que eu estou deixando algo fixo para a minha cidade, né? Fixo para o meu território. E que quando a gente lança uma coleção e lança uma campanha, é incrível porque a gente movimenta modelos da cidade, a gente movimenta cinegrafista, a gente movimenta videomaker, pessoas que, após esse serviço, elas entram em contato com a gente também falando sobre como foi importante ter esse trabalho, o que esse trabalho depois reverberou. É incrível quando eu percebo, por exemplo, quando as pessoas elas escrevem TCC sobre o trabalho que a Dendezeiro está sendo desenvolvida. E aí é quando eu começo a entender que a referência do nosso trabalho, e eu falo do meu trabalho nesse sentido, mas é uma chamada assim para o trabalho de todo mundo, assim, né? É que você buscar ser referência nesse sentido, ser fiel ao seu propósito, ao seu objetivo, faz toda a diferença quando você coloca um projeto no papel e quando você tira o projeto do papel, né? Porque eu acredito que o propósito, o brand, né, que hoje em dia se fala muito sobre isso, de como a gente vai desenvolver um brand bacana, um brand eficiente para poder esse projeto ele circular e ele ser muito potente. Esse brand ele tem que inicialmente partir de você. Se você acredita em alguma coisa, se acredita num propósito. É muito clichê quando a gente fala isso, né? Tipo, não desista daquilo que você acredita, do que você pensa. Mas é o mais real nesse sentido, é que você precisa entender que às vezes as pessoas elas não estão entendendo o que você está fazendo naquele momento. Como quando a gente criou, né, a marca, as pessoas não entendiam o que significava aquilo, não se falava muito sobre a gênero, a gente foi muito criticado pela presença de pessoas negras na maioria dos editoriais, mas persistir nesse propósito, nessa ideia que a gente acredita, foi algo que transformou muito o nosso projeto e fez com que a gente agaranhasse diferentes espaços, diferentes locais. E dessa forma, eu acho que a estrutura que a gente tem hoje, né? As pessoas elas entram em contato com a gente achando que a gente tem uma grande fábrica, uma grande indústria, pela forma como é comunicado nas redes sociais. Ainda não chegamos nesse lugar, ainda, né? E também não sabemos se queremos chegar nesse lugar, nessa forma, desse modelo que é estipulado. Mas foi importantíssimo para a gente, eu acho que para as pessoas, perceber que a gente não estava seguindo o mesmo modelo
de migração para o Sudeste, de estar fazendo as mesmas coisas que os outros estados estavam fazendo, e a gente chamar a atenção também para outros estados aqui. A gente está falando do Nordeste aqui, mas a gente tem uma população e uma criatividade muito potente no Centro-Oeste, no Norte, e que são espaços também que ainda não têm visibilidade nenhuma. Existem criadores muito potentes nesses espaços. E que a gente tem a possibilidade de entrar em contato com eles, mas que a grande mídia, né, a comunicação, ela ainda não chegou lá. Então, a gente tem essa perspectiva inicial de chamar a atenção para cá, para Salvador, mas a expectativa é que a gente consiga se comunicar e cada vez mais estar em contato com pessoas criativas, potências criativas no país inteiro. É isso. Pedro, muito obrigado. Observem que, como a complexidade, né, daqueles sistemas que a gente falou, né, como os processos de transformação se iniciam através de um tema, mas a disponibilidade, o propósito. Então, assim, nós estamos falando de um tema da moda. Então, vocês extrapolam isso a outras dimensões de colaboração, de contribuição, de reafirmação, de identidade, para vocês verem através de uma ação específica, através de um tema supostamente desconectado dos outros. Não é, muito pelo contrário. Então, vocês conseguem dar a dimensão do que é quando você nasce uma marca, uma organização, uma empresa, mas um tema específico, como a moda, mas como isso pode ser extrapolado dentro daquela linha do que nós falamos aqui nas apresentações anteriores, de colaboração, de contribuição e de processo de transformação da sociedade. Eu acho que esse exemplo que você deu para nós, Pedro, vai bastante nessa direção do propósito do que se quer aqui com a realização do Screen esse ano. Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Bom, agora, nosso queridíssimo Paulo Rogério, vários de vocês aqui já conhecem o trabalho desenvolvido por ele e sua rede de organizações. Aí, o bicho se mete em coisa, nunca vi, multifacetado, enfim. Então, a gente vai ter aqui o privilégio de ouvi-lo aqui conosco essa manhã. Obrigado, Isaac. Obrigado a todo mundo que está aqui presencialmente, quem está assistindo a gente online, quem vai assistir aí no futuro, né? Então, prazer enorme estar aqui mais uma vez no Screen. Realmente, um evento cada vez mais se prova um evento necessário aqui para Salvador, uma plataforma de conversas, de diálogo. Eu tenho a honra de estar desde o início, desde a primeira edição, e ver que esse evento só cresce, né, e só traz diálogos importantes. O privilégio de quem fala por último, né, é poder não precisar se estender muito, porque muitas coisas já foram faladas aqui, são muito importantes, né, e são necessárias, né, o questionamento sobre o que é de fato impacto, o que é sustentabilidade, né, como que isso pode ser feito na prática, né, como que o nosso posicionamento no Brasil precisa ser valorizado. Então, todas essas conversas que são importantes. E eu queria trazer pontos bem práticos aqui para a gente refletir, né? Então, em termos gerais, queria falar de que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com uma expressão, com um conceito, que é um conceito da natureza, na verdade, que é o conceito de ecossistema, né? Se fala muito de ecossistema, hoje em dia já é até um pouco de jargão, mas é sempre bom a gente lembrar que o ecossistema realmente é uma expressão do que a gente quer construir, né? São seres, né, diversos, fazendo coisas diversas, em locais diversos, e que, de alguma forma, isso contribui para um propósito maior, contribui para algo maior. E trabalhando aí há bastante, mais de 15 anos, quase 20 anos nessa história de impacto social, de diversidade, de trabalhar para o empreendedorismo social, que quando eu comecei ainda não existia esse tema, né? Eu tive sorte de fazer parte de uma rede global, que não sei quem conhece aqui, chamada Choca, desde 2008. É uma rede que está aqui desde os anos 90 no Brasil, mas eles basicamente popularizaram esse conceito de empreendedorismo social, que hoje virou uma palavra da moda, e que é importante que esteja na moda, né? Melhor o empreendedorismo social do que o empreendedorismo dos tubarões, né? Como o Isaac falou. Mas essa noção de ecossistema é muito importante, gente, que a gente realmente guarde essa noção como uma noção que dê o norte, que dê o sul das nossas conversas. E quando a gente fala de uma cidade como Salvador, quando a gente fala de um estado como a Bahia,
obviamente essa conversa não se restringe a gente, mas eu gosto muito de pensar o local, né? O global e o local ao mesmo tempo. A gente tem desafios absurdos, colossais, desafios zumbísticos ou dandarísticos, para não dizer homéricos, né? Que de alguma forma dependem e nos empurra para isso. Não há outro caminho. Não há outro caminho para Salvador ser uma cidade global, é uma cidade que tem uma economia forte. Não há outro caminho para que a Bahia seja um estado reconhecido nacionalmente, internacionalmente, se não for colaboração. Não há outra forma. Não há outra forma. É fácil? Não é. É muito complexo. Colaborar não é fácil mesmo, né? No discurso é lindo, é maravilhoso, mas a colaboração exige renúncia, tem muita dor, tem muito processo interno, né, de construção e reconstrução. Essa analogia que a Helena falou sobre Gandhi é muito interessante, que é isso, né? Nem sempre você está preparado para aquela colaboração naquele momento. Então não é algo que dá para a gente romantizar, mas é necessário, né? E eu sempre falo, as grandes corporações já entenderam isso há bastante tempo, né? Quando as grandes cervejarias se uniram, quando os grandes grupos econômicos, né, da Bolsa de Valores e na Nasdaq, onde seja, se unem para formar esse conceito de holding, né? Holding econômica, é porque eles entenderam que isso é o caminho. E a gente, como pequenos empreendedores ou como pessoas que trabalham com propósito, às vezes a gente custa entender isso, né? Mas, enfim, por mais que a gente não ache que está fazendo o suficiente, eu sou uma pessoa otimista racional, né? Otimista pé no chão. Então, eu tenho pé no chão da nossa dificuldade, tenho pé no chão que a gente vai ter muito caminho para trilhar, mas eu sou otimista pelo que eu vejo nessas histórias, né? Quando eu vejo a Dendezeiro florescendo no Brasil, né? E fazendo o que vocês fizeram na campanha da pandemia, né? Durante o início da pandemia, com as máscaras, com as costureiras, com a doação, né, da plataforma de crowdfunding, né, de financiamento colaborativo que vocês fizeram, foi muito das conversas que a gente tinha na aceleração da Vale do Dendê, né, de, gente, é mais do que a marca, é mais do que venda, é propósito, etc, etc. Então, ver vocês florescendo é muito bacana. Da mesma forma que eu lembro muito de um empreendimento social, de uma plataforma incrível que surgiu aqui em Salvador também, que ganhou o Brasil e o mundo, que é a Baticu, e eu lembro muito bem ontem eu postei na internet, anteontem, lembrando do TBT, né, de 2005, quando estava a galera começando ali, muitos jovens da periferia que não tinham espaço da música em Salvador, se juntando ali, Marcos Costa conhece muito bem essa história também, se juntando para criar algo que hoje ganhou uma proporção enorme no Brasil todo. Então, esse é o caminho que é natural. Eu sempre falo, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e ver que valeu a pena apostar nisso, valeu a pena acreditar nesse sonho, valeu a pena dizer que Salvador é uma cidade global, potencialmente, né? Mas enfim, aí eu vou mostrar agora 3 coisas bem rapidinho, eu sei que o tempo está bem esgotado, mas assim, eu queria mostrar uma foto aqui de um projeto que a gente está realizando agora, e ontem nós tivemos esse evento lindo aqui em Salvador, que é um projeto de colaboração, o nome dele chama-se Colaboratório Criativo, inclusive. É um projeto que a gente está aqui na foto já mostrando aqui atrás de mim, né? Que é um projeto que nós temos com a Netflix, né? Eu tenho uma outra empresa, bom, como Isaac falou, né? Eu me meto em várias coisas aí nesse sentido de impacto social, mas uma das nossas empresas é a Far Ventures, que é uma empresa de consultoria e diversidade, que é global, então eu sou o único brasileiro dos 4 sócios, tenho um dos sócios mora aqui em Salvador, mas é afro-americano, David Wilson, já esteve aqui no Screen na primeira edição. E esse projeto que a gente está desenvolvendo com o Netflix é basicamente formando, não é nem formando, né, porque eles são roteiristas já de sucesso, mas impulsionando a carreira de roteiristas sêniores, né, roteiristas com muita experiência, para que eles sejam grandes nomes no mercado. Porque, infelizmente, o mercado do audiovisual, como outros mercados, como o mercado da moda, como o mercado da arquitetura e outros, são mercados muito elitistas, muito segmentados, muito fechados, muito herméticos. Então, a gente quer quebrar isso, e a Netflix tem apoiado esse projeto, né? Já estamos na 2ª edição, caminhando para o terceiro ano de projeto. E eu queria muito que vocês olhassem para essa foto, e nessa lógica que eu estou falando, guardem essas imagens. Provavelmente vocês não vão reconhecer esses rostos, essas caras aqui, porque são pessoas que estão no backstage, né? São roteiristas, eles não são atores, não são atrizes, mas essas pessoas estão construindo a narrativa do futuro, né? Então a gente tem provocado elas para
construir histórias, né, que sejam impactantes, que mostrem a população negra de uma forma diferente. Isso vai acontecer. E uma particular provocação que eu faço com eles é colocar Salvador como um cenário de produção, né? Assim, a gente tem visto aí o que acontece com a Nigéria, né, com o Nollywood, né, com o cinema nigeriano, com todos os percalços e todas as questões que eles têm lá, mas que tornou um cinema global. A gente tem visto que hoje, Isaac, principalmente no audiovisual, cada vez mais o local é relevante, né? Então o meu algoritmo mesmo, que é um pouco doido, né, porque eu assisto filme de tudo que é canto, mas o meu algoritmo mostra filmes do Egito, mostra filmes da Turquia, mostra filmes da África do Sul, o que não era possível numa mídia controlada, que basicamente tudo vinha dos Estados Unidos ou vinha da Europa, né? Ou vinha do cinema francês ou do cinema americano. Então hoje tem essa nova onda de disrupção muito forte. Vocês aqui, cada um de vocês, nós somos contadores de história, né? Somos de alguma forma também griots e contadores de informação e de conteúdo. Então esse é um ponto que eu queria destacar, esse projeto com a FAR Ventures. Tem um outro projeto que é mais transversal que eu queria destacar rapidamente aqui, que a gente tem uma plataforma chamada Afro TV. Então, para quem está aqui, já aproveita e segue aí Afro TV BR no Instagram. É uma plataforma que a gente impulsiona conteúdos negros e a gente está promovendo essa ideia de Salvador, a capital afro, né, que é uma ideia que a Prefeitura de Salvador já comprou, o governo do Estado também está conversando sobre esse assunto, como transformar Salvador numa capital afro, uma capital de referência, porque é isso. Para quem vem a Salvador, ela não quer ver valsa. Quem quer ver valsa, ela vai para Viena. Tem valsa muito melhor, né? Quem vem a Salvador quer ver cultura afro, quer ver africanidade, quer ver a nossa história, a nossa memória. Então é super importante isso. E, por fim, também queria destacar outra iniciativa, a gente vai nas perguntas que eu posso responder, aprofundar mais, que é um trabalho que a gente está fazendo aí já com a Vale do Dendê, com a indústria da música aqui em Salvador, junto com o Spotify. A gente tem feito um projeto de aceleração de carreiras de produtoras musicais e de podcast para impulsionar essas empresas. Então, é algo muito importante. Salvador é a capital da música, só que a gente não tem uma indústria da música consolidada, né? Infelizmente, o axé não deixou um legado, né, nos anos 90. Aliás, a gente já viu ali no documentário Axé qual foi o problema. E a gente tem que agora restabelecer um novo paradigma para a nossa música e para o nosso audiovisual. Enfim, então destacar isso, destacar que nossa cidade vai ser global. Aproveitar e dar uma referência aqui à minha colega Niusha, que está aqui, veio dos Estados Unidos, enfim, tá uma cidadã global que está aqui. Então, essas pessoas como Niusha e outras vêm a Salvador para buscar isso que está aqui, né? Mais uma vez, ninguém vem a Salvador para ver mais do mesmo, as pessoas vêm para Salvador para isso. Então a gente precisa coletivamente criar um novo paradigma, né? Então agradecer mais uma vez aí o Screen e estou aberto aqui às perguntas e colaboração, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Paulo Rogério. Acho que dentro do conceito de inspirar pessoas, acho que o trabalho de Rogério, dentro de toda essa miríade de oportunidades e de leque de negócios, e sempre com um veio muito forte, né, de contribuição, de colaboração, e de, sobretudo, de advocacy nesse setor que é tão importante, Rogério. Eu acho que cabe a nós referendá-lo mesmo, de fato, como um agente importante aqui da cidade de Salvador, e seu trabalho, que já é bastante reconhecido, com tudo que a gente vê, está só começando, né? Bom, gente, a gente vai ter que encerrar aqui. Não vai poder fazer pergunta, não? Não, zero. Estourou o tempo. O pessoal falou tão pouco aqui. Uma pergunta só, rápida. Hein? Uma. Não pode, é? Sério, gente, olha, estão me chamando aqui a atenção aqui por conta da... Como é que a gente sugere aqui para que as pessoas possam se manifestar ou depois... Vamos fazer o seguinte, a gente libera uma pergunta super sucinta, pode ser? Pronto. Porque a gente precisa seguir ainda com muitas palestras. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O momento é esse. Hein, gente? Uma única. E aí? Hein? Não? Não teve. Vambora. Então eu vou fazer aqui uma pergunta para cada um rapidamente. Para cada um? Não é isso? Não é Pelo isso? amor de Deus, aqui me sério, ajude. Sério. Para um, vai, escolhe um. Eu vou então fazer uma pergunta geral. Acho que todos Pronto. aqui, e cada um responde em 30 segundos. Ok. Não estou falando assim, eu acho que é uma pergunta que eu acho que recorre a todos aqui, é que cada um dentro das suas atribuições do trabalho que cada um faz, e que todos tiveram a oportunidade de falar aqui,
aquela pergunta que não quer calar. O que é que foi mais difícil para que você chegasse até aqui? Essa é a pergunta, começando de cá para cá. Léa, eu vou fazer aqui a... O que foi mais difícil para você chegar até aqui? Aprender a empreender, né? Desromantizar as narrativas de empreendedorismo e fazer com que as pessoas e o mercado entendam que aquilo que é o meu propósito é o meu negócio. Então, não é porque eu sei, não é porque eu tenho prazer, não é porque eu gosto, não é porque eu estudo por prazer, não é porque a gente está começando que a gente não vai ser remunerado justamente por isso. Então, isso, do ponto de vista também do CNPJ, porque isso é a empresa, né? Eu, Leana, né, tenho minhas atividades e meus prazeres e propósitos e etc., mas nós, enquanto CNPJ, que tem que pagar imposto, abrir empresa, tem toda uma lógica. Então, como é que você educa o mercado? Como é que você sustenta seu preço? Como é que você chega para uma empresa e fala assim, olha, que nem eu tive agora recentemente uma empresa daqui, a gente negociando a consultoria SG, e aí ele falou assim para mim, não, a gente vai orçar em São Paulo. Eu disse, eu cubro. Aí ele, não, mas então vou fazer uma pessoa aqui de Salvador mais barata. Aí eu falei, você não vai ter a mesma entrega. Aí ele disse, você é muito confiante, menina. Eu falei, olha, adorei o menina, né? Achei bom essa parte. Mas eu falei, se a gente não for confiante, se eu não acreditar que o meu produto atende ao que você precisa, eu não abro uma empresa. Eu não vou te vender aquilo que eu não acredito. Então, você se apropriar disso, e é um trabalho imenso, diário, de autoconhecimento, de conexão de rede, né? Até faço aqui um agradecimento em nome do Vale do Inendê, as meninas do Diversa, que a gente fez uma imersão lá, eu, Júlia, Adriana, e você buscar essa forma, dizer, rapaz, está difícil aqui, como é que eu faço? Né? Então, isso é um processo de autogerenciamento, autogestão, autoconfiança e muita, mas muita vontade e muita ainda mais humildade. Para você sustentar, falar, rapaz, isso aqui eu não vou fazer por menos, porque esse é o meu trabalho. Entendeu? Confiança e autoestima mesmo. Meu filho, todo dia, né? Todo dia tem que ir um pouquinho. Natália, com você. Vamos lá, eu acho que nossas dificuldades são bem específicas, né, de um mercado de arquitetura muito elitizado e muito engessado, e que está em crise, e que muitas vezes os arquitetos, a forma de remuneração é através de comissão de lojas de material, então ganha comissão a partir da venda de material e indicação de determinada loja. E outra grande dificuldade também é viver num país que não tem, num governo que não tem nenhum incentivo à sustentabilidade. Então, nenhuma legislação, nada que realmente incentive pessoas que estão pensando de uma forma mais sustentável. Obrigado. Rogério. Bom, acho que tem várias dificuldades, né? Como, assim, tem que matar logo muito, mas ser pragmático. A gente que... Uma coisa é você fazer um empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto para a causa, né? E a outra coisa é você ser a própria causa. Então, tem um custo emocional muito grande nisso tudo, né? Porque o falhar, ele é quase que imperdoável, porque você não está falhando com o outro, você está falhando com você mesmo, com sua própria identidade. Então, isso, para quem está aqui, que entende que eu estou falando desde sendo mulher, sendo afrodescendente, sendo qualquer tipo de identidade, então é muito forte isso. E realmente essa questão de como balancear a vida pessoal e a vida do negócio, dos empreendimentos, né? Acho que é um grande dilema. A gente estava conversando antes de começar aqui essa conversa, essa loucura que a gente está vivendo, de estar em reunião, de estar em Zoom, etc, etc. Parece que isso não tem a ver com o negócio, mas tem a ver com um custo emocional associado a tudo isso, né? Então, temos que ter cuidado nessa história toda. Então, isso é um peso importante que todo empreendedor social, toda pessoa que quer empreender, precisa colocar na balança, né? Como fazer com que isso não seja uma carga emocional tão forte, né? E mais ainda para quem não fala para a causa, mas para quem é a própria causa, né? Obrigado, Rogério. Pedro, Batalha. Eu acho que uma palavra-chave que resume um pouco disso é reconhecimento, mas não reconhecimento ao nível de visibilidade. Eu digo isso porque quando você tem um trabalho que tem impacto cultural, que você mobiliza a sua cidade em relação a isso, você espera que a sua cidade ela se mobilize em relação ao seu trabalho também, que a prefeitura ela apoie o seu trabalho, que as empresas de outros espaços elas investam naquilo que você está fazendo. Muito comum aqui para todos, muito trabalho, muita dedicação, né, muita autoestima. Eu acho que isso serve para qualquer empreendimento. A gente tem 4 empreendedores aqui exemplares, eu acho que servem bastante. E estão aqui
na Bahia, no Brasil, em Salvador, fazendo a diferença. Acho que isso é importante. A gente tem muitos exemplos, né, lá fora, mas a gente tem aqui nada mais